E aí na Ponte do Som ele tem uma das maiores poesias já escritas em uma letra de música, né? Então é tão profundo, bah, chega até me cair uma lágrima do olho assim. Então sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E é assim que esse canal funciona, você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto, e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou desse vídeo, compartilha para ajudar esse canal a crescer mais ainda. Recentemente passamos a marca de 1.200 inscritos, o que eu agradeço demais. Fico muito feliz que tem pessoas aí participando, comentando, pedindo música, tendo seu pedido atendido, né? E agora aí o meu semestre finalmente está quase acabando, minhas notas estão sendo boas, então o esforço está valendo a pena. E uma coisa que eu gostaria de parar aí quando meu semestre acabar, eu vou dar uma reformulada no canal, mudar algumas coisas, introduzir algumas outras partes que eu quero mudar mesmo. E eu queria pedir para vocês aí sugestões de o que fazer para melhorar esse canal, o que tá faltando, o jeito que eu abordo o inglês, o jeito que eu abordo as letras, isso tá funcionando, isso é alguma coisa que tá agradando, o que pode ser feito para melhorar, né? Ouvir as pessoas sempre é algo muito bom. E o vídeo, infelizmente, eu já falei em outros vídeos, ele é unilateral, né? Eu gravo o vídeo, eu falo e vocês só absorvem o que eu estou falando, ou só prestam atenção, ou às vezes não prestam atenção. Mas a ideia é de poder melhorar à medida que a gente vai dialogando e assim ter uma conversa e o canal for aí se atualizando, né? Cada vez ficando melhor para suprir essa necessidade de analisar músicas e interpretar ao mesmo tempo que a gente consegue aí falar um pouquinho de inglês. E falando em semestre acabar, recentemente eu apresentei um trabalho sobre Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e a professora ficou impressionada com a minha voz, então... Eu espero que vocês também estejam impressionados com essa voz que cativa, mesmo falando de sistema prisional. Então, sem mais demora, sem mais enrolação, vamos falar da música de hoje, Soul to Squeeze. Chili Peppers é uma banda tão fora da curva que até a sobra das gravações viram hit. Essa música era pra ter sido parte do Blood Sugar Sex Magik, não entrou, foi só aparecer numa coletânea e quando foi lançada virou hit. E a gente tem no clipe ali, né, as aberrações circenses, né, uma coisa muito antiquada, né, uma temática bem antiga, mas a gente já pode até, antes de começar a analisar a letra, já analisar essa temática visual. Isso é uma coisa que, já que eu pedi sugestões, né, isso é uma coisa que tá faltando no canal, eu analisar mais os clipes também, porque às vezes o clipe também dá uma ideia do que o artista quis passar com o som. Nem sempre, né, não é uma regra, mas às vezes o visual casado com a trilha sonora ajuda a desvendar, né, o que o artista quis dizer com a sua letra, a sua intenção. E aí o clipe dessa música é eles... por sinal, uma das cenas que eu mais gosto é o Flea ali sentado num vagão de trem, tocando baixo com um chapéuzinho, né? Bem aquela coisa de fugitivo, assim, né? O artista que fugiu com o circo. Uma temática bem antiga, uma temática bem... anos 20, anos 30, né? Aquela coisa bem do início, assim, das aberrações, as pessoas que não faziam parte da sociedade, as pessoas que eram, né, descartadas e eram diferentes, então elas se juntavam, viravam artistas circenses e aí andavam em turnê pelo mundo, né? Ou pelos Estados Unidos, né? Ou por onde eles passavam, né? Na Europa também tinha isso, mas aí tu vê essa analogia com a banda, ela é muito precisa, ela é muito igual, né? A banda também ser esses artistas, essas aberrações, essas pessoas extremamente criativas que não se enquadram na sociedade normal ou na normativa, narrativa da sociedade normal, ou dita como normal, e aí eles têm que viajar para mostrar a sua arte onde eles querem ser recebidos, ou onde eles podem ser recebidos. Então tem essa temática, essa analogia que eu acho belíssima que tem no clipe de Soul to Squeeze. E aí a gente tem também o Anthony Kiedis travestido de Medusa, né? Então, com o olhar da Medusa, ela transforma em pedra aqueles que observam. Então, talvez eles fossem umas figuras tão extremas e tão diferentes que os espectadores ficavam, né, congelados, né? Ficavam apavorados com aquilo que eles estavam vendo. Então, tudo é muito bem pensado, premeditado, né? Poetizado na sua temática visual. Vamos falar de letra então. Verso 1. I've got a bad disease, up from my brain is where I bleed. Então eu tenho uma doença ruim, né? Uma doença forte. Ou a bad disease, né? Toda doença é ruim, não existe doença boa, né? Mas I got a bad disease é quando ele tá intensificando, né? Uma doença má, uma doença malvada, com maldade. Up from my brain is where I bleed. Lá do meu cérebro, lá em cima no meu cérebro é de onde eu sangro. Então, dizendo aí, essa hemorragia interna, essa doença ruim que tá tomando conta dele, pode ser a sua adição às drogas, né? Mas aqui eu já tô, né? A gente já sabe pra onde é que vai o caminho das letras do Anthony, né? Mas ele dizendo que a maldição, a doença que ele tenha no cérebro, naquela época, né, 91 aí, ou quando foi gravada essa música,
Pelo menos as gravações e o lançamento do Blood Sugar Sex Magik foi em 91, mas se essa música foi escrita antes, então vamos dizer 1990, década de 90, falar de saúde mental não era um tema atual. Então ele dizendo já falando que é no cérebro dele que ele sangra, já tá dizendo, meu problema é na minha cabeça. Então bem interessante e bem aí inovador o Anthony, né, sendo um pioneiro falando de saúde mental. E ele dizendo que ele sangra do cérebro, né, tá dizendo assim, é das minhas ideias, né? Ou das coisas que eu fiz, ou das coisas que eu usei para alterar a minha mente, os meus pensamentos, é daí que eu sangro. E a ideia de sangrar também é de se abrir, né? Se mostrar. E o Anthony é um cara que não tem problema nenhum em falar a verdade nas suas letras. Insanity, it seems, has got me by my soul to squeeze. A insanidade é o que parece, ou aparentemente, ela conseguiu me pegar pela minha alma para apertar. Então essa ideia de assim, soul to squeeze é apertar a alma, mas é uma metáfora juntando com a frase anterior, né? Sangrar pela cabeça, pelo cérebro. É a ideia de juntando o sangue com esse squeeze, é tipo assim, imagina um tubo de ketchup. Ketchup, né? Ketchup. Isso aí é abrasileirado, né? Ketchup em inglês. Tu pega o tubo e tu aperta ele. Então aí tu aperta o tubo, sai o líquido vermelho, seria o sangue na analogia, ketchup na vida real. Mas essa ideia do squeeze é de apertar mesmo. Então, tu apertar para revelar o conteúdo. Então, a insanidade que tá tomando conta da cabeça dele tá pegando ele pela alma e apertando. Ou seja, então tá saindo tudo, né? Não vai sobrar nada. E só que a ideia do squeeze, quando eu escutava essa letra sem tentar traduzir, ela sempre me remeteu à ideia de abraçar alguém pela alma. O squeeze, ele é uma gíria muito antiga, imagina uns anos 50 ali, imagina um Elvis Presley ali. Squeeze. Então, tu tem esse squeeze de apertar, seria um abraço caloroso, uma gíria para dar um abraço amoroso em alguém era o squeeze. Ou tu chamar alguém assim, a gatinha que eu tô ficando era o squeeze. Então tu tinha essa gíria para dizer assim, a tua ficante era a squeeze da pessoa, porque tu estaria abraçando carinhosamente. Mas quando ele diz soul to squeeze, seria a minha alma para apertar, e aí é o contrário dessa gíria, né? É totalmente o oposto, é para apertar mesmo com a intenção de revelar o que tem na alma dele. Well, all the love from me, with all the dying trees I scream. Então todo o amor que sai de mim, todo o amor que provém de mim, with all the dying trees I scream. Com todas as árvores morrendo, eu grito, né? E a ideia de dying trees tem a ver com uma palavra que eu não posso falar no YouTube, mas é tirar a própria vida, né? Dying, as árvores que morrem têm uma conotação de tirar a própria vida. Então ele tá vendo talvez que a juventude ao redor dele tá se indo, né? Tá morrendo. E aí ele tá gritando por causa disso. Então talvez ele não seja a única pessoa que está sangrando, que está sendo torturada. The angels in my dreams, have turned to demons of greed. That's me. Então os anjos nos meus sonhos, eles estão se transformando em demônios de ganância. E isso é mal, isso é ruim, isso é malvado, maldoso, né? Não é mal de... Agora sim, é o mal oposto, né? Lá no início ele falou da doença que é má, mas aqui ele está falando mal de maldade mesmo. Então, have turned to demons of greed, se transformaram em demônios de ganância, e isso é mal de maldade, né? Tem uma maldade nessa coisa que aconteceu. E os anjos, óbvio, como eles são Anthony adora falar da Califórnia, LA fica na Califórnia, então a cidade dos anjos, os anjos terem se tornado em demônios também pode ser um pouquinho essa ideia da Califórnia ter se transformado, né? Então, a Califórnia, ao mesmo tempo que tem esse lado bem liberal e preza pelo lado humano, lá é a terra do cinema, é a terra da enganação. Então, tem esses dois lados, né? Os anjos, que seriam seres celestiais que querem a bondade, em LA se tornariam demônios, né? Então, a pessoa pode ser corrompida pelo ambiente que ela está, né? Isso aí também é análise experimental do comportamento. Tenho prova semana que vem. Me desejem sorte. Where I go, I just don't know. I gotta take it slow. Então, onde eu tenho que ir, eu não sei. Mas eu tenho que ir devagar. Então, ele aí realmente, claro, usando isso para ter uma melodia, usar um embalo da música, mas ele repete várias vezes também para reforçar que, não importa onde eu tiver que ir, eu vou ir devagar, porque eu quero realmente pensar no meu caminho, né? Ou talvez até aproveitar a trajetória, aproveitar a jornada e não o destino. Isso é Senhor dos Anéis? Não é? Eu acho que é, né? É a jornada e não o destino. Eu acho que isso é Senhor dos Anéis. Vão retirar meu cartão de nerd, né? Minha carteirinha de nerd vai ser revogada. When I find my peace of mind, I'm gonna give you some of my good time. Essa aqui é muito interessante. Apesar da rima
quem sou eu para criticar o Anthony, né? Apesar da rima ser um pouquinho simples, a metáfora e o que ele fala por detrás dela é muito profundo, né? When I find my peace of mind, quando eu encontrar a minha paz mental, a paz da minha mente, I'm gonna give you some of my good time. Eu vou te dar um pouco dos meus tempos bons, né? Então, claro, ele usou peace of mind com good time, porque é uma rima... Aqui é que eu digo que é simples porque é uma rima fácil de fazer, né? Mind com time é uma rima bem direta, né? Mas o sentido aqui é muito legal, que é tipo, primeiro eu vou me encontrar, eu vou tentar achar a minha paz, mas quando eu me encontrar, eu vou compartilhar contigo. E essa é uma parte muito legal da letra. Verso 2. Today love smiled on me, it took away my pain, said please. Hoje o amor sorriu pra mim, ele levou a minha dor embora e disse por favor. Então essa ideia é muito boa, assim, né? O amor sorriu pra ele, essa aqui é direta, é óbvia. Mas ele levou a minha dor embora, claro, porque ele foi abençoado com o amor, e disse por favor. Então essa ideia de que o amor é educado, ele tá fazendo uma relação entre o amor e a educação, que o amor, ele pensa nos outros, é uma empatia. Então é uma forma bem sutil de falar todas essas outros sentimentos que estão envolvidos ao redor do amor. Bem interessante, né? Aí aqui ele já se revela um grande poeta usando uma pequena frase, porque ele não precisava ter posto isso. Ele podia ter simplesmente dito que o amor sorriu para ele e levou a dor dele embora. Mas quando ele diz disse por favor, ele está mostrando um outro lado. Um lado mais caloroso, um lado mais correto, um lado mais de bondade, de empatia. Interessante. I'll let your ride be free, you gotta let it be. Oh yeah. Eu vou deixar que a sua carona seja de graça, né? O ride pode ser uma carona, pode ser... ser levado para algum lugar. Então o ride tem a conotação de estar andando junto com alguém ou receber uma carona. Eu acho que essa é a melhor... Nem sempre ride é carona, mas nesse sentido também faz sentido ser carona, né? Então ele vai deixar essa carona ser de graça, ou seja, ele vai ser carregado, né? Vai levar essa pessoa para o amor. Então talvez aqui ele já está remetendo a outra frase, que quando ele achar a paz dele, ele vai compartilhar. Então ele está dizendo, ó, essa carona aqui é por minha conta. Então talvez ele, como ele foi abençoado pelo amor, ele já está cheio, esse sentimento já tomou conta dele, ele quer compartilhar com outras pessoas. E aí finalmente, né, já sendo redundante, repetindo mais uma vez, ele vai dizer, ó, eu tô tão preenchido que eu vou te dar essa carona de graça e compartilhar contigo o meu sentimento. You gotta let it be, oh yeah. Então você tem que deixar ser ó sim, né? Então, o oh yeah é aquele clássico, reforçador do inglês, né? Então, traduzir como ó sim seria estranho, apesar de ser a tradução literal, mas... Então, you gotta let it be, então, deixa ser. Aceita que outras pessoas estão querendo te compartilhar esse sentimento bom que elas têm dentro delas, né? Poxa vida, letra escrita nos anos 90 e que ela deveria ser mais compartilhada hoje em dia, né? Esse sentimento deveria ser mais... explorado nos dias de hoje, né? O compartilhamento dos sentimentos bons ao invés da gente tentar virar uns contra os outros, né? Que é o que mais acontece hoje em dia. E aí ele diz, volta pro refrão, where I go I just don't know, gotta take it slow. When I find a peace of mind, I'm gonna give you some good time. Então, esse refrão já reforça a frase anterior, né? Porque onde ele vai ele não sabe, mas ele tem que ir devagar. E aí ele diz que vai, quando ele achar a paz interna, a paz mental, ele vai compartilhar contigo. Então a carona, o amor, a emoção, a empatia vão ser compartilhadas. O Anthony sempre é um cara muito sensível na hora de escrever suas letras e essa aqui não é diferente, né? Aí no verso 3 ele diz, oh, so polite indeed, well, I got everything I need. Então, tão educado realmente, né? O indeed é o reforçamento, né? Então é realmente tão educado, eu tenho tudo que eu preciso. Aí então ele continua a temática e a narração dessa história. Então a gente está vendo que essa história está progredindo. Ele, no início do som, ele ainda não tinha sido abençoado por esse amor, mas agora no verso 3 ele continuou o que tinha acontecido na narrativa até então, né? Então ele foi abençoado, ele tem tudo que ele tem. Então ele já está completo. Oh, make my days a breeze and take away my self-destruction. Então faça dos meus dias uma brisa, né? Então, será que é uma conotação de drogas? Será que ele não podia ficar uma letra sem falar de drogas? Então tá aqui, né? Faça dos meus dias uma brisa, né? Ou seja, faça dos meus dias que eles sejam leves, né? Então vamos dar uma chance pro Anthony também, não vamos julgar o cara, né? Talvez ele não esteja falando de drogas. And take away my self-destruction. Então, leve embora a minha autodestruição. It's bitter, baby, and it's very sweet. A holy roller coaster, but I'm on my feet. It's bitter, baby, and it's very sweet. É amargo bebê, mas é muito doce. E no inglês eles têm a expressão bittersweet, que para nós traduziria como agridoce, mas seria, sei lá, no sentido de molho, né, de comida, algo comestível, mas eles têm essa expressão bittersweet, que é o doce amargo, que é para descrever situações, né? Então, por exemplo, tu vai te despedir de um amigo que tu não via há muito tempo.
Tu se reencontrou, foi um momento legal, mas a despedida ela é bittersweet, porque ela tem a beleza e a doçura de ter encontrado alguém que tu gosta, mas ela tem a parte amarga que mesmo que o momento foi bom, tu vai ter que se despedir, né? Então, são quase que coisas complementares. Essa expressão ela não é muito usada no português, ou talvez a gente não tenha algo equivalente, mas o bittersweet é muito usado no inglês. E aí ele diz, né? A holy roller coaster of love. Essa música é demais. Essa aí tem que aparecer no canal, né? Quer que eu faça a tradução de Roller Coaster? Põe aí embaixo nos comentários. Apesar de ser um cover, né? Não sei exatamente Chili Peppers, mas a versão deles é muito boa. E com o clipe de Beavis e Butthead, né? Então é fantástico. Essa montanha-russa sagrada, então já dá outra conotação. Mas eu estou de pé, né? I'm on my feet, eu consigo ficar de pé. Então, roller coaster, montanha-russa, altos e baixos, né? Então aqui provavelmente, né, tá falando de drogas ou da sua adição às drogas e a sua convivência e a sua vida sendo usuário de drogas, que ele teve altos e baixos, ou também pode ser a vida do músico, né? Altos e baixos, isso aí permeia a carreira de todos os músicos. Take me to the river, let me on your shore. Well, I'll be coming back, baby, I'll be coming back for more. Então me leve até o rio, e aí o rio é a ideia de mudança, porque o rio, as águas do rio nunca permanecem paradas. Let me on your shore, me deixe ficar na sua praia. Então, ou na sua beira, né? Pode ser a beira do rio, beira do mar e tal, né? Mas então me deixe entrar na sua beira porque seria um porto, né? Ele quer aportar, aportar não existe, né? Quer atracar no porto dessa pessoa. Ou pode ser, numa metáfora mais geral, ele quer atracar no amor, né? Well, I'll be coming back, baby. I'll be coming back for more. Então eu vou estar voltando, bebê. Eu vou voltar para mais, né? Porque eu quero mais disso. Então talvez, dizendo aí que talvez nessa montanha-russa, desses altos e baixos, quando ele provou um pouquinho do amor, mesmo que ele recaia na sua adição às drogas ou nos tempos difíceis, ele vai querer voltar a esse ponto alto aí, onde ele se sentiu recebido pela calorosidade do amor. E a gente entra na ponte do som, onde a gente tem a maior poesia já posta em uma letra de música na história do planeta Terra, né? Zinga dinga dunga ragadunga bim, pinga zinga bunga ragagunga guim. Então, o meu conhecimento não é o suficiente para traduzir o que ele quis dizer com isso. Então, se tu te arrisca aí, querer dizer o que o poeta quis dizer com essa frase, deixa embaixo nos comentários. I could not forget, but I will not endeavor. Simple pleasures are much better, but I won't regret it, never. Então, eu não posso esquecer, mas eu nunca vou tentar, né? Endeavor é aquela ideia de assim se empenhar, se esforçar. Então, eu não posso esquecer, mas eu não vou me esforçar, não vou tentar. Simple pleasures are much better, but I won't regret it never. Então, os pequenos prazeres são muito melhores, mas eu não vou me arrepender nunca. E aqui chegamos na parte que ele fala de droga, né? Então, Anthony Kiedis aí, claramente ele não se arrepende de ter sido um usuário de drogas e ele diz que as drogas moldaram ele na pessoa que ele é hoje. Então, não ter tido essas experiências fariam com que ele fosse uma pessoa diferente. O que eu concordo, apesar de não aí ser favorável às drogas e não recomendar para ninguém, eu acho que a ideia dele, assim, de ter passado por tudo isso é uma coisa muito filosófica, muito poética e é algo que eu concordo muito. E aí já entrando nos dias atuais, é incrível como letras antigas remetem a coisas atuais, né? Isso dá a ideia de que a vida é um ciclo. Mas hoje em dia existe essa pressão e essa vontade mundial de eliminar a tristeza, eliminar a dor das pessoas. E, na verdade, a gente cresce com esses sentimentos, a gente cresce através dessas coisas que nos afetam. Então, o Anthony ter passado por essa experiência de adição tornou ele um poeta melhor, tornou ele uma pessoa melhor. Claro que ele poderia ter morrido no meio dessa experiência e coisas piores poderiam ter acontecido, mas o ser humano cresce através do sofrimento. Isso é algo que está tentando ser eliminado hoje em dia e, infelizmente, eliminar essa parte crucial do desenvolvimento humano talvez não vá dar os melhores resultados. Aí ele repete o refrão que a gente já traduziu e aí na parte final do som ele modifica um pouquinho dizendo Where I go I just don't know, I might end up somewhere in Mexico. Então onde eu vou eu não sei para onde é que eu vou ir, mas eu posso acabar em algum lugar do México. E aí ele tá fazendo uma referência que quando o Slovak morreu, ele não foi ao funeral do cara, né? Ele fugiu pro México. Então aí talvez afetou tanto o Anthony essa morte do cara e também aí fazendo essa referência à morte do Slovak, que também era usuário de drogas, né? Todo mundo no Chili... Acho que para ser o integrante do Chili Peppers, tu tinha que ser usuário de drogas. Esse era o pré-requisito. Além de ser um músico fantástico, tu tinha que usar drogas, né? E aí, talvez, assim, lendo essa parte, essa referência agora, talvez dê um entendimento melhor da letra, né? Então, talvez o Anthony aí nessa letra tá se agradecendo, mostrando a sua gratidão por ter sido abençoado pelo amor e
Talvez até pela montanha-russa que ele viveu na vida, mas ainda está vivo para poder apreciar ela, né? Então, quando ele diz ali, né? Simple pleasures are much better. Os prazeres simples da vida são muito melhor do que talvez essa adição às drogas, né? O high das drogas talvez não seja tão bom quanto os prazeres simples que a vida oferece agora que ele tem essa perspectiva. Interessante, né? Então, Anthony fazendo a gente pensar mais uma vez. When I find my peace of mind, I'm gonna keep it for the end of time. Aí ele muda o refrão e diz, quando eu encontrar a minha paz mental, a minha paz interior, eu vou manter ela até o final dos tempos. Então, Anthony aí encerrando essa letra como se fosse meio que um final de filme, né? Essa letra tem uma jornada bem clara, assim. Ela tem um início, um meio e fim, então ela contou uma história completa. E é muito interessante quando um artista faz isso. Então ele dizendo aí, ó, quando eu finalmente achar minha paz interior, o que parece que ele encontrou, né? Apesar de ele ter suas recaídas aí e todos os acontecimentos que tiveram na sua vida, na sua carreira, na sua trajetória, parece que o cara tá em paz consigo mesmo, né? E o Unlimited Love é uma prova de que, sei lá quantos anos, né? 91, 2022... Então, quantos anos já fazem que essa música foi escrita e parece que hoje finalmente ele encontrou a sua paz interior. Então, essa foi a Soul to Squeeze. Obrigado a todos que pediram, obrigado a todos que estão fazendo esse canal crescer. Quer pedir uma música, eu tenho um entendimento melhor dessa música, deixa aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.